As tensões entre Israel e o Hezbollah continuam. Israel estaria agora ameaçando uma guerra total contra o Hezbollah, que tem sido apoiado pelo Irã, e, consequentemente, essa guerra poderia nos levar também a uma guerra direta entre Israel e o próprio Líbano, e até mesmo uma guerra regional, envolvendo vários atores não estatais. Aliás, o Irã e todas as facções do chamado Eixo da Resistência apoiarão o Hezbollah do Líbano por todos os meios em caso de uma guerra, então, com Israel. Será que as chances disso acontecer estão perto mesmo? A gente vai ver isso aqui hoje. Hoje também nós falaremos sobre a decisão lá da Suprema Corte dos Estados Unidos que conferiu uma grande vitória política ao Donald Trump, que obteve então imunidade presidencial. A decisão de imunidade praticamente fechou a porta para a possibilidade do Trump enfrentar então um julgamento esse ano a respeito de uma suposta interferência eleitoral que ele teria cometido lá em 2020. O julgamento só deve acontecer agora lá em 2025. Bom, por fim, nós vamos falar sobre a entrada então da Bielorrússia na Organização de Cooperação de Xangai, uma manobra geopolítica proporcionada pela China e pela Rússia na tentativa de transformar esse grupo de um bloco de segurança regional em contrapeso às instituições ocidentais lideradas pelos Estados Unidos e seus aliados. Será que isso tudo vai dar certo? Hoje nós vamos entender tudo isso, então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e, Matheus, solta a vinheta que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando mais informado. Abrimos nosso vídeo de hoje falando sobre uma possível guerra total entre Israel e o Hezbollah. Como sabemos, desde os ataques cometidos pelo Hamas contra Israel, o Hezbollah começou a trocar ameaças com Israel e, inclusive, ambos os países se atacam mutuamente, utilizando armas, mas em ataques controlados. Como sabemos, a guerra de Israel em Gaza começou após um ataque liderado pelo Hamas, como a gente acabou de falar, e no qual mais de 1.000 pessoas foram então mortas e pelo menos 250 foram feitas prisioneiras. Sem nenhuma vitória ou conquistas para reivindicar nesses 9 meses depois de guerra, Israel pode estar em uma situação bastante difícil lá em Gaza. E ainda por cima está respondendo, para muitos analistas, até mesmo de forma desproporcional, aos ataques do Hezbollah e ameaçando então abrir uma guerra contra o grupo. A gente sabe que essa tensão fronteiriça entre Israel e o Hezbollah parece vir se agravando a cada dia que passa. Desde 8 de outubro, Israel já matou cerca de 88 civis lá no sul do Líbano, enquanto os ataques do Hezbollah mataram pelo menos 10 civis israelenses. O Irã tem alertado de forma bastante diária Israel contra uma agressão militar, uma grande escalada lá no Líbano, diz que isso poderia levar, então, a uma guerra devastadora lá no Oriente Médio, já que todas as frentes do chamado eixo de resistência seriam mobilizados e ativados caso isso viesse a acontecer. Muitos líderes iranianos acreditam que as ameaças constantes feitas por Israel de atacar o Hezbollah lá no Líbano, de iniciar uma guerra total, se trataria até o presente momento desse vídeo de uma mera guerra psicológica, de uma propaganda, para desviar então da guerra que Israel está travando lá na faixa de Gaza contra o Hamas e que, na opinião deles, não estaria sendo muito bem sucedida. O que nós sabemos é que na fronteira entre Israel e entre o Líbano, trocas diárias são feitas de tiros entre as forças israelenses e o Hezbollah, que continuam então a acontecer desde então do conflito lá em Gaza que a gente está falando aqui. Os temores de uma guerra total aumentaram depois que o primeiro-ministro lá de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, disse que Israel está se preparando para uma operação muito tensa lá na fronteira com o Líbano e até mesmo uma operação que pudesse, de fato, se adentrar no Líbano. Em meio a todas essas crescentes tensões, vários países, como a Alemanha, o Canadá, a Holanda e até mesmo os Estados Unidos, pediram que seus cidadãos deixassem ou evitassem, até mesmo de viajar para o Líbano, o que já poderia nos sinalizar que Israel, de fato, está articulando uma operação dentro do Líbano
como já fez lá na década de 1990. Um conselheiro do líder supremo do Irã afirmou que todas as facções do eixo de resistência apoiarão o Hezbollah do Líbano por todos os meios em caso de uma guerra contra Israel, como eu já havia comentado ao longo aqui do vídeo. Em uma entrevista ao Financial Times, o Kamal Karazi alertou que todas as nações árabes, todos os membros do eixo da resistência apoiarão o Líbano contra Israel. Essa declaração do Karazi já pode nos indicar que a guerra não será apenas contra o Hezbollah, e sim contra todo o Líbano. Ou seja, nós teríamos agora uma guerra entre dois atores estatais muito próximas de acontecer, que realmente escalaria muito as tensões e levaria essa guerra que Israel está, então, realizando para um patamar muito mais sério. Bom, o Karazi, ele vai alertar durante essa entrevista, então, que ele vai conceder ao Financial Times, que se Israel lançar um ataque em larga escala contra o Hezbollah, isso poderá provocar um conflito regional. Além disso, o jornal alemão Bild informou, citando várias fontes diplomáticas, que Israel lançaria um ataque ao Líbano na segunda quinzena de julho, se o Hezbollah então não cessasse os seus ataques. Mas, para quem tem acompanhado várias das notícias que saem do Bild, pode perceber que o jornal trabalha com uma linha editorial muito especulativa e pouco acerta nas suas previsões, mas não podemos deixar de mapear, porque vai que ele acerte, né? O que está sendo dito, então, aqui. A gente sabe que no dia 4/7 a gente viveu mais uma escalada de tensões com Israel, agora com Israel falando que o Hezbollah está provocando, de fato, uma guerra regional. Bom, a guerra regional no Oriente Médio parece se aproximar, à medida que as tensões não dão trégua e as tentativas de acordo estão muito empacadas. Nos resta perguntar, então, qual será o dia da incursão de Israel no Líbano e para onde isso vai nos levar? Saindo do Oriente Médio e viajando lá dos Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 1º então, de julho, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o Donald Trump é imune aos processos por atos que cometeu dentro dos seus poderes constitucionais como presidente. 6 juízes lá da Suprema Corte, todos nomeados por presidentes republicanos, de um total de 9, concordaram que, se o presidente tomar qualquer ação dentro dos poderes que lhe são garantidos pela Constituição, ele não poderá ser processado. A Constituição dos Estados Unidos concede poderes ao presidente, incluindo a capacidade de conceder perdões, vetar, assinar projetos de lei, nomear altos funcionários, incluindo membros do gabinete e os juízes da Suprema Corte, e comandar as Forças Armadas após uma declaração de guerra do Congresso a uma nação estrangeira. Embora a questão da imunidade presidencial tenha surgido antes, como, por exemplo, durante escândalos de Watergate, de Richard Nixon, ou então durante o processo de agressão sexual lá do Bill Clinton, essa é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado por acusações criminais. Como falamos lá no início do vídeo, essa decisão adia ainda mais o processo criminal contra o Trump, sobre acusações de que ele estava envolvido numa tentativa, numa conspiração de anular, então, a sua derrota na eleição presidencial de 2020 e também o processo de incitar os tumultos, né, no Capitólio, lá nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021. Essa é a primeira vez que a Suprema Corte decide formalmente que ex-presidentes podem ser, então, protegidos de acusações criminais. Já a sua sentença por conta da condenação por suborno foi adiada para pelo menos setembro, já que o juiz concordou em pesar o possível impacto de uma nova decisão da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial. Os advogados do Trump argumentam que a decisão da Suprema Corte justifica não apenas adiar a sentença, mas também anularia sua condenação. Embora a data do dia 18 de setembro seja bem depois da Convenção Nacional Republicana e que deve, então, confirmar que o Trump vai ser o candidato republicano que vai, então, participar da corrida presidencial desse ano nos Estados Unidos, essa data é muito mais perto do dia de eleição, o que pode colocar essa questão dessa condenação do Trump lá na mente dos eleitores e vai deixar realmente essa questão mais perto da corrida presidencial.
Por causa do cronograma de votação ausente em vários estados, alguns eleitores já podem ter votado antes que alguém saiba se o ex-presidente terá que passar um tempo na prisão ou em prisão domiciliar, embora a gente saiba que isso é pouco provável, mas ele pode sim, o Trump, receber a sua sentença no dia 18 de setembro. Apesar disso, tudo isso representa sim uma vitória política bastante significativa para o Trump, cujo seu oponente, o Joe Biden, está 6 pontos atrás dele, segundo uma pesquisa do New York Times, que foi divulgada então na quarta-feira, dia 3 de julho, realizada logo após o desempenho desastroso do democrata no debate que aconteceu no final de semana passado. A pesquisa aponta que o Biden tem agora 43% das intenções de voto entre os prováveis eleitores, contra 49% do Donald Trump. É a maior vantagem que o Trump já registrou uma pesquisa do New York Times desde 2015. Essa posição do Trump poderá se tornar ainda mais consolidada com todas essas vitórias políticas que eu falei para você. Inclusive, ele poderá aumentar ainda mais a vantagem caso Biden continue a deslizar nos próximos debates. Donald Trump parece estar próximo de retornar à Casa Branca. Por fim, a Bielorrússia parece que vai entrar, então, na Organização de Cooperação de Xangai. A Bielorrússia, que ajudou a Rússia a lançar uma invasão na Ucrânia lá em 2022. Ela vai se tornar, então, o mais recente Estado a se juntar ao clube, depois que o Irã se tornou um membro pleno no ano passado. O líder chinês, o Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, chegaram lá a Astana para a cúpula que começou na quarta-feira, dia 3 de junho. O segundo encontro, então, deles desse ano. O primeiro-ministro indiano, que é o Narendra Modi, líder, então, da maior democracia do mundo, não foi o evento. Muitos apontam que alguns países que estão dentro lá do SCO estão descontentes com a direção que esse grupo estaria tomando. Fundado lá em 2021 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão para combater o terrorismo e promover a segurança nas fronteiras, o SCO cresceu nos últimos anos de acordo com uma ambição compartilhada entre a Rússia e a China de contrariar o que eles acreditam ser uma hegemonia dos Estados Unidos e remodelar, então, o sistema internacional a seu favor. Em 2017, o bloco vai passar pela sua primeira expansão e vai receber, então, a Índia e o Paquistão no grupo. Após a adição, então, da Bielorrússia, o grupo vai ter agora 10 membros, representando 40% da população mundial e cerca de 1/4 de toda a economia global. A organização também possui 2 estados observadores, o Afeganistão e a Mongólia, e mais de uma dúzia de parceiros de diálogo que vão de Myanmar à Turquia e até mesmo vários estados árabes. A expansão da organização acontece após outro bloco liderado pela China e a Rússia, que é o BRICS, ter mais do que dobrado a sua adesão e ampliado bastante o seu alcance global no ano passado. Com a Rússia profundamente envolvida agora no seu segundo ano da sua guerra contra a Ucrânia, a organização se tornou uma via diplomática crucial para o Putin, além de uma plataforma para mostrar que ele não está isolado internacionalmente. Como as relações da China com os Estados Unidos despencaram, a China está agora muito menos preocupada se o SCO vai ser rotulado como uma organização anti-Ocidente, uma percepção que só se aprofundou, na verdade, com a admissão do Irã. O intuito é que o SCO seja percebido como um grande bloco que vai fazer frente à visão ocidental global e também realizar a segurança dos países membros. O objetivo de longo prazo, pelo que a gente pode observar, é eliminar a presença europeia e americana, bem como a sua influência de diversas regiões do globo. Esse parece ser um dos objetivos de segurança do grupo, que provavelmente se caminha para fazer frente contra a OTAN. Uma clara repetição do que a gente observou na Guerra Fria, onde tínhamos 2 blocos de segurança se opondo e dividindo o mundo. A ruptura global parece se aprofundar a cada dia que passa. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal do Danúzio Neto
Ah, e eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal chamado Voz Armada. Ele tá na descrição aqui do vídeo. Não deixa de conferir e assista meus vídeos. Obrigada e até semana que vem. Tchau!